Vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo, que quando eu falo em produtividade, eu não estou me referindo a você fazer mais coisas em menos tempo, simplesmente, mas em você aproveitar melhor o tempo que você tem. Então, quando você procrastina uma tarefa, você acaba desperdiçando tempo que você poderia estar usando de maneira mais significativa para você, certo? Se você não está trabalhando em tarefas importantes para você, você está trabalhando em outras coisas que talvez não sejam tão importantes. Porque se elas forem importantes, foi uma repriorização, é diferente, foi como a gente falou no primeiro tópico. É diferente, uma repriorização, certo? Agora, se você não está fazendo algo que é importante para você, acaba gerando essa baixa produtividade porque você sente que você não está aproveitando o seu tempo, a sua vida, o seu dia de maneira significativa para você. Vou dar um exemplo, né? Eu sempre falo que muitas vezes a coisa mais produtiva que você pode fazer é descansar. Então, eu vejo que muitas pessoas acabam tendo um feriado ou uma semana de férias e falam assim: não, o propósito das minhas férias é descansar. Só que aí chega na semana das férias, fica respondendo e-mail atrasado, resolvendo um monte de pepino no banco, um monte de coisas assim. E o propósito das férias não é alcançado, porque ela não conseguiu descansar. Então veja que foi uma baixa produtividade em termos de descanso. Pode parecer engraçado falar assim, mas a produtividade está associada ao resultado que a gente quer. E se o meu resultado é chegar ao final da minha semana de férias descansada e eu não consegui descansar, eu tive uma baixa produtividade nas férias, por mais que eu tenha feito bastante coisa. Deu para compreender? Então a ideia aqui é a seguinte: quando a gente procrastina, quando a gente deixa de fazer uma atividade que é importante ou que a gente quer ou precisa fazer, a gente está usando o nosso tempo de maneira produtiva, e essa menor produtividade dá um desânimo que leva a gente a ter uma queda na produtividade como um todo. Porque em vez da gente se concentrar no que é importante, a gente acaba desperdiçando tempo e energia em outras coisas. E eu nem vou falar de lazer. Às vezes você fica um tempão respondendo e-mails e chega no final do dia com aquela sensação de cabeça cheia, porque você resolveu um monte de pepino, mas você não trabalhou em efetivamente nada que era importante. Eu fico com o pé atrás de falar assim, você deixou de estudar porque você ficou vendo Netflix ou porque você ficou deitado no sofá. Eu evito fazer esse tipo de comentário, porque eu acho que um dos sintomas aí que a gente tem hoje do capitalismo no momento como a gente vive, alguns falam que é capitalismo tardio, outros associam ao discurso neoliberal e outros, como eu, falam que é um mix de todas essas coisas, mas o fato é que toda vez que a gente fala em produtividade, alguém sempre vai querer cortar o seu lazer, né? Sempre vai querer cortar aquele momento que você quer descansar, que você quer fazer uma atividade que você gosta, ou que você quer consumir alguma coisa que em teoria não, deveria estar guardando dinheiro, e eu vou totalmente contra isso, porque eu acho que tão importante quanto trabalhar, se esforçar, se dedicar, fazer alguma coisa útil, é você também descansar, é você também ter seus momentos de lazer e outras atividades que não apenas o trabalho. Então, eu não acho que essa conta de tirar o que é lazer é justa, de falar que só porque você não está sendo útil, você não está sendo produtivo ou não está certo, ou o que quer que seja o adjetivo usado. Então, assim, tá tudo ok você descansar, deitar no sofá para assistir um Netflix, tá tudo bem isso, se isso for a coisa mais importante que você tem que fazer naquele momento. O grande problema é quando você deixa de fazer algo que era importante para você para fazer uma outra coisa que não era importante. Isso tanto faz se é trabalho ou lazer, ou descanso. Vice-versa pode ser. Né? Às vezes você deixa também de, eu não vou no churrasco com os meus amigos porque eu vou passar o dia trabalhando aqui em algumas coisas. Pode ser útil você ficar trabalhando nessas coisas. O problema é quando você é obrigado a fazer aquilo, né? Ou então você prefere ficar no trabalho do que encarar a galera toda lá, porque talvez seja mais introspectivo. Tudo é uma questão de escolhas e de se sentir confortável com essas escolhas. Se você se sente confortável com as escolhas que você tomou, que seja ficar em casa ou responder e-mail no domingo de manhã, o que quer que seja, tá tudo certo. O desconforto surge de quando você toma uma decisão que você internamente não concorda, que você acredita que você deveria estar investindo seu tempo ali em outra coisa. Investindo não, né? Vivendo ali o seu tempo de uma outra maneira. E aí isso sim vai ser uma baixa prioridade. E quando você começa a fazer isso muito, isso afeta a sua capacidade de concluir tarefas importantes para você de modo geral, de modo mais abrangente. E além do que, quando você adia tarefas, quando você for efetivamente fazer, você vai ter que fazer com mais pressa, pode levar a erros, pode ser que você entregue as coisas com menos qualidade.
Então, a ideia é que você reflita melhor sobre como você faz uso do seu tempo, de modo que você sinta que você esteja aproveitando ele da melhor maneira possível para você. Não para fazer mais coisas, mas para fazer aquilo que é importante ser feito, que muitas vezes é simplesmente descansar. Então, a baixa produtividade é um problema, sim, da procrastinação, nesse sentido que eu trouxe aqui para vocês.